dando continuidade ao legado, aí na minha segunda aula nós vamos falar sobre os efeitos do legado. Primeiro quanto à sua aquisição e depois quanto à sua modalidade, que são 5. Então vamos lá. Quanto à aquisição, adquire a propriedade da coisa certa quando da abertura da sucessão. Então o legatário, ele só vai adquirir o seu legado, que é um bem determinado e certo, no momento da abertura da sucessão. O que ele adquire? Ele adquire a propriedade e a posse indireta. Por quê? Porque eu preciso esperar o inventário para ser entregue o legado para o herdeiro no momento da partilha, onde é feita a divisão dos bens. Mas e se eu precisar, como legatário, da posse direta antes? Aí eu vou ter que fazer um requerimento para os herdeiros dentro do processo de inventário e aguardar a resposta dos herdeiros. Se eles entenderem que tem a possibilidade de entregar esse bem anterior à partilha, os herdeiros vão entregar e aí eu vou ter a posse direta antes da partilha. Caso contrário, da abertura da sucessão, o legatário adquire propriedade e posse indireta do legado, tendo a sua posse direta a partir do momento da partilha ou fazendo um requerimento aos herdeiros solicitando essa posse direta, e aí os herdeiros poderão entregar essa posse anteriormente. Tem 2 exceções para que isso não aconteça. Se o testador, no momento da disposição testamentária, determinar que a aquisição do legatário só ocorrerá numa condição suspensiva. Então, somente quando ocorrer essa condição é que terá direito. Por exemplo, quando a Renata formar no curso de Direito, né? Eu sei que um dia eu vou formar, mas pode ser em 3 anos, 4 anos, 5 anos, sei lá quanto. Então, somente no momento da formatura é que eu terei a posse direta desse legado, na comprovação da formatura. Ou quando a coisa for incerta. Se a coisa é incerta, mesmo eu pedindo como legatário aos herdeiros, não existe a possibilidade de determinar qual é o bem. Isso só vai ser possível na partilha. Então, sempre que a coisa for incerta, não tem possibilidade de solicitar a antecipação dessa posse direta, então será sempre feita na partilha. Quanto às modalidades dos efeitos do legado, em relação aos frutos da coisa legada, quando que eu, legatário, tenho direito aos frutos da coisa legada? Eu tenho direito à coisa quando ela é entregue como ela se acha. E os frutos, a partir do momento da abertura da sucessão, eu tenho a propriedade e tenho a posse indireta. Então, se eu tenho a propriedade, o fruto, a partir do momento da abertura da sucessão, pertence ao legatário. Os frutos anteriores à abertura da sucessão têm direito os herdeiros. Tem 2 exceções, igual ao anterior, da aquisição. Qual? Quando houver uma condição ou um termo inicial determinado ou previsto pelo testador. Então, os frutos da coisa legada serão entregues, né? Ou o legatário terá direito a partir da ocorrência da condição ou do termo inicial indicado pelo testador. Ou quando a coisa for incerta ou não encontrada entre os bens deixados. Então, nesse caso, os frutos serão excluídos por não serem exigidos até determinação ou aquisição, ou seja, até no momento, se for da coisa incerta, na hora que determina qual é a coisa, faz-se a escolha da coisa. Então, no momento da coisa incerta passar a ser coisa certa, é dado ao legatário o direito aos frutos. Ou quando o bem é incerto, porque não está dentro dos bens deixados pelo testador, mas existe aquele encargo de fazer, por meio dos recursos do espólio, a compra desse bem, somente no momento da aquisição desses bens é que vai começar a pertencer ao legatário os frutos decorrentes desse bem adquirido. Segundo tipo de efeitos em relação à modalidade do legado, é legado em dinheiro. Se eu recebo um legado em dinheiro certo e determinado, eu tenho direito aos juros dele. E esse juro será devido pelos herdeiros a partir do momento da abertura da sucessão.
Então, vai ser devido a quem tem a obrigação de entregar o legado, seja o herdeiro, seja o testamenteiro, ou seja, quem for indicado aí pelo testador no momento do testamento. Mas a partir de quando que corre esses juros devidos? A partir do momento que eu, legatário, da abertura da sucessão, eu tenho a propriedade e a posse indireta desse dinheiro. E em relação aos juros, eu também tenho direito a esses juros, mas nesse caso, quando fala em dinheiro, o legatário necessariamente precisa interpelar o obrigado, né, a entregar o legado, o indicado pelo testador, o herdeiro, o testamenteiro, em relação a esse dinheiro. Então, a partir do momento da interpelação é que todos os juros, todos os acréscimos em relação a esse dinheiro vai pertencer ao legatário. Entendeu em relação ao dinheiro? No momento da abertura da sucessão, eu, legatário, tenho a propriedade e a posse indireta desse dinheiro. Os juros e tudo que vier um acréscimo a esse dinheiro, só terei direito a partir do momento em que eu fizer a interpelação da pessoa responsável pela entrega do legado, aquele indicado pelo testador, ou o herdeiro ou um testamenteiro. A partir da interpelação é que vai começar a ter esse direito do acréscimo dos juros, que será entregue quando me for entregue o legado. Então, eu vou receber o legado, mais todos os acréscimos advindos após a interpelação. A terceira forma de modalidade quanto aos efeitos do legado. Legado de renda ou pensão periódica. Então, se o testador indicar os alimentos, esses alimentos devem ser indicados também pelo testador. Qual é a forma de pagamento? Mensal, quinzenal, anual, semestral, trimestral, vai ser indicado. E aí, o direito que tem efetivo do legatário é de forma integral, o valor total. Quando que isso é pago? Se for uma pensão ou uma renda, de forma geral, seja lá, como que eu posso falar? Um dinheiro vindo aí do pagamento de algum aluguel, de qualquer coisa nesse sentido, eu tenho direito sempre no término de cada período. Como assim? O testador diz que a pessoa do legatário receberá a renda ou a pensão periódica a partir do dia 1º de abril. Então, eu tenho direito a requisitar, eu tenho direito a essa renda, essa pensão periódica a partir do dia 1º de maio, ou seja, no final do espaço de tempo determinado pelo testador. Com a única exceção que quando constitui alimentos, que lá para o sustento, pela condição moral e social, o legatário tem direito no início do período. Então, se é dia 1º de abril, ele já pode solicitar esse alimento no 1º de abril, não necessitando esperar aí o final do período. Outra coisa, em relação aos efeitos aí do legado de renda e pensão periódica, eu, legatário, eu preciso solicitar isso lá no inventário. E para que eu faça essa solicitação, eu tenho prazo de 3 anos contados da abertura da sucessão para solicitar essa renda, sob pena de ter meu direito prescrito. Então, prazo prescricional para o pedido do legado pelo legatário referente à renda ou pensão periódica é de 3 anos da abertura da sucessão. A quarta modalidade dos efeitos do legado. Legado de coisa incerta. Coisa incerta é aquela estabelecida pela quantidade, gênero, quantidade e espécie, em que o herdeiro, através do recurso do espólio, vai ter que comprar essa coisa se ela não estiver dentro dos bens deixados de herança. Quem escolhe o bem para que de coisa incerta se transforme em coisa certa? O herdeiro, primeiro quem o testador indicar. Se ele não indicou ninguém, o herdeiro. Então, o herdeiro escolhe a coisa. Como que o herdeiro escolhe a coisa? A gente volta lá no direito das obrigações. Quando houver a escolha, tem que escolher um meio termo. Nem mais valiosa e nem menos valiosa. Isso é chamado de legado elections. Ou se não é feita a escolha pelo legatário ou pelo juiz. Ou pelo terceiro ou pelo juiz. Nesse caso, se o testador indicar
o juiz ou um terceiro para fazer a escolha, esse poderá escolher o meio termo ou aquilo que for mais valioso, nunca menos valioso, tá? E isso é chamado de legado optionis, ok? E a último efeito, modalidade do efeito do legado, consiste no legado alternativo. Aí a gente volta lá também nas obrigações alternativas. O que eram obrigações alternativas? Quando indicava duas coisas para que houvesse a escolha de uma ou outra, né? E a partir do momento que escolhia, era aquela coisa se transformada em certa e entregava lá, cumprindo a obrigação. A mesma coisa é o efeito do legado. Quanto ao legado alternativo, é aquele em que o testador, no momento em que faz a disposição testamentária, ele indica 2 objetos a ser escolhido como legado para ser entregue para o legatário. Então, vai ter que ser escolhido dentre aquelas 2 coisas, uma coisa para ser entregue ao legatário. Então, como que é feita a escolha? A escolha é indicada pelo testador, por um terceiro ou legatário. Na ausência de indicação, cabe ao herdeiro a escolha. Se quem deve escolher falecer antes da herança, então, falecimento de quem deve escolher antes da herança, se for um terceiro ou herdeiro, quem vai fazer a escolha, quem fica obrigado a fazer a escolha são os seus herdeiros. Então, os herdeiros do herdeiro ou herdeiro do terceiro. Por quê? Porque a gente sabe que quando uma pessoa falece, é passado para os seus sucessores o quê? Tanto as obrigações quanto os direitos. Então, nesse caso, se a escolha no legado alternativo couber a um terceiro ou herdeiro, se esse falecer, o seu sucessor vai ficar com a obrigação da escolha. E se for o próprio legatário, aquele que vai escolher entre os 2 bens, um bem para ficar para ele. Se ele falecer antes da herança, caduca-se o legado. Até porque, se ele faleceu antes da herança, quando ocorrer a herança, não tem possibilidade dele receber o legado. E dessas 2 coisas, se houver a escolha, essa coisa se torna certa e será irrevogável, ou seja, não cabe retratação para voltar a escolher a outra. Exemplificando, eu tenho um carro branco ou um carro preto como alternativa de escolha. No momento em que eu escolher o carro branco, eu não posso retratar dizendo que eu quero o preto. Escolher o branco, é esse branco irrevogavelmente que será entregue ao legatário. Esses são as 5 modalidades do efeito do legado. Vou deixar aí para a próxima aula, a terceira para não ficar muito extenso, e que é rapidinho, falar sobre a caducidade do legado. Até agora mesmo.